Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque a Tua palavra tem orientado a nossa vida, tem confrontado os nossos pecados, tem nos guiado pelos caminhos corretos, no rumo da Tua vontade. Pedimos que mais uma vez, nesta manhã, o Senhor confronte os nossos pecados, o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua, nos alimente, de acordo com a Tua santa vontade, para que nós, ó Pai, estejamos cada vez menos conformados com o mundo e cada vez mais conformados com o Senhor, com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos adequarmos cada vez mais àquilo que o Senhor quer que nós sejamos dentro da Tua palavra, Pai. O que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que nós devemos viver a nossa vida de modo a agradar a Jesus? Quais são as atitudes que nós devemos ter diante de Jesus? E quando nós falamos diante de Jesus, não queremos dizer que é agora, quando nós estamos na igreja. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos todos os momentos diante de Deus. Todas as ocasiões da nossa vida, nós estamos diante do Senhor. Seja aqui na igreja, com o corpo de Cristo reunido, ou no nosso trabalho, na nossa casa, diante da nossa família. Os reformadores, pensando nisso, criaram a expressão latina, coram Deo, diante de Deus. Nós estamos sempre diante de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele expressa isso de forma poética, dizendo que se subo às nuvens, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de suster a tua mão. O salmista faz uma poesia como que tentando fugir de Deus. E para onde ele corre, Deus está lá. Deus é onipresente. De forma que todos os nossos atos são feitos diante do Senhor, corandeu, diante de Deus. Então, desta forma, qual deve ser a nossa atitude de vida, considerando que nós estamos sempre diante de Deus? Como nós devemos agir para agradar ao nosso Senhor? O nosso texto nos mostra que Jesus e os 12 estavam caminhando. Os capítulos anteriores vão nessa linha, de que Jesus estava acompanhado dos 12. E não é sem propósito que o versículo 38 começa: indo eles de caminho. Jesus não estava sozinho, ele estava com os 12. Indo eles de caminho. Entrou Jesus num povoado. Aqui passa do plural para o singular, indo eles, mas Jesus entra, porque Jesus é quem está liderando, Jesus é quem está indicando a rota. Mas nós podemos imaginar que todos entraram. Jesus entra num povoado. O povoado aqui é Betânia. O nome não é mencionado, mas em João nós temos a informação de que onde moravam Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, era Betânia. Eles entram neste povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Nos relatos de Marta e Maria, Marta sempre aparece primeiro, o que nos dá a entender, e é a opinião dos estudiosos, que Marta era a irmã mais velha. E aqui ela tem uma casa. Então, possivelmente, ela fosse viúva, porque uma mulher, para ter uma casa, era numa situação dessa, de viuvez. Então, Marta era mais velha e ela é a proprietária aqui da casa. E então, é Marta quem hospeda Jesus e os discípulos, quem recebe Jesus e os discípulos ali na sua casa. No verso 38 é que vai aparecer a irmã mais nova. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, neste relato, em que as duas irmãs são mencionadas, e Jesus é mencionado, Lázaro não é mencionado, talvez ele não estivesse aqui, ou talvez estivesse, mas não fosse o propósito do evangelista narrar o que Lázaro fez. O fato é que é uma história mostrando o comportamento de duas irmãs, de duas mulheres que são crentes, mas com comportamentos tão diferentes. E é do comportamento de Maria que nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida nesta manhã. Quais são as atitudes que agradam a Jesus? Nós veremos 3 atitudes baseadas no comportamento de Maria. A primeira atitude é a prioridade. A prioridade. Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ela estava ali, assentada aos pés de Jesus com total concentração. Quedava-se aos pés de Jesus. A prioridade. O versículo 40 mostra Marta agitando-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Nós não sabemos que serviços eram esses, mas nós imaginamos que, considerando que aquela casa que Marta acabara de receber 13 homens na sua casa, ela estava preocupada em arrumar algo para servir aqueles homens. Então ela estava na cozinha, indo de um lado para o outro, preparando coisas ali para bem receber Jesus e os seus discípulos. Imagine a correria de Marta de um lado para o outro. Além disso, Marta sabia que ela estava recebendo na sua casa o próprio Messias, o esperado das nações durante séculos, e ela agora tinha este privilégio. Imagine como seria a correria na sua casa se você recebesse uma autoridade, assim, de repente. Se aparecesse para o almoço o prefeito da cidade, o governador da cidade, ou quem sabe o presidente. Né? Eu imagino as irmãs, a correria que elas ficariam nas suas cozinhas para bem receber a comitiva que acabara de chegar. Mas Jesus não estava pensando desta forma. Jesus não estava interessado em comida. Jesus não estava interessado em boa recepção. Ora, Jesus, quando precisou de comida em algumas ocasiões, ele multiplicou a comida. Ele fez com que a comida aparecesse. Certa vez, os discípulos, preocupados com Jesus por já ser tarde e ele não ter comido nada, ele ter se envolvido o dia inteiro curando pessoas, cuidando de pessoas, eles ofereceram comida a Jesus. E Jesus respondeu: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Jesus não estava preocupado com comida. A comida de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Então aquela preocupação excessiva de Marta, de fato, ela passou da conta. A comida de Jesus, aquilo que o fazia, aquilo que o satisfazia, não era encher estômago, era salvar pessoas. Toda a correria de Marta ali estava sendo em vão. E é por isso que no verso 41, Jesus a repreende: Marta, Marta, te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Toda aquela correria estava sendo em vão. Maria, ao contrário, escolheu a boa parte, é o que Jesus diz. Maria, final do verso 42. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ela poderia ter tido a atitude da irmã e estar correndo de um lado para o outro também inquieta. Mas Maria, a partir do momento em que Jesus entrou na sua casa, ela se assentou nos seus pés, ela priorizou, ela focou em Jesus Cristo, ela não se preocupou em mais nada. Assim, meus irmãos, Maria sabia que as palavras de Jesus eram algo muito mais importante do que qualquer tipo de serviço que ela pudesse dar a Jesus. Maria deu prioridade a Jesus, colocou em primeiro lugar na sua vida e Jesus se agradou do comportamento de Maria. E nós? Nós temos dado prioridade a Jesus na nossa vida? Será que nós não nos parecemos muito mais com Marta, correndo de um lado para o outro, do que de Maria, assentando-se aos pés de Jesus para receber a sua palavra? Jesus Cristo nos disse, e nós lemos no começo do culto:
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é prioridade na nossa vida, quando a nossa vida devocional ela vem antes das outras coisas, o restante vai se acomodando, o restante vai se encontrando lugar. Mas quando nós passamos a vida correndo atrás de salário, de carreira, de faculdade, de coisas que são secundárias e deixamos o reino de Deus de lado, é um caos total na nossa vida. Jesus Cristo nos disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão automaticamente acrescentadas. Nós vemos muitos crentes correndo atrás de tantas coisas e deixando a igreja de lado, e estão sempre na mesma situação, estão sempre insatisfeitos, infelizes, porque não estão colocando Deus em primeiro lugar. A prioridade é do reino, a prioridade é de Cristo. Maria colocou isso em prática e Marta foi corrigida. A primeira atitude, então, para termos uma vida diante de Deus, que agrada o nosso Deus, é tê-lo como prioridade. Se nós somos cristãos, Cristo é o mais importante da nossa vida. Ele vem em primeiro lugar na nossa vida. Ele ocupa a parte principal do nosso dia. A nossa devoção maior é a Jesus Cristo. Uma segunda atitude que nós vemos aqui Maria tomando para agradar Jesus é a humildade. Nós vemos no verso de número 39, que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Por que Maria não estava sentada numa cadeira, no mesmo nível de Jesus? Por que Maria sentou-se no chão, justamente nos pés de Jesus? Porque Maria, ela sabia que ali era o seu lugar. Maria sabia que o local de servos é aos pés do Mestre. Não é numa atitude de superioridade ou de igualdade ao Mestre. Ela sentou-se aos pés. Ela reconheceu imediatamente que quem estava diante dela era o Deus encarnado. Para uma humilde serva não havia lugar mais apropriado senão aos pés de Jesus. A humildade aqui, ela pode ser vista na vida de Maria. João Batista teve o mesmo sentimento, o sentimento de pequenez, quando disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, que não era digno de tocar nos pés de Jesus. Marta não está com esse espírito. Veja o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O espírito de Marta é de mandona. Ela está meio que corrigindo e repreendendo Jesus. O senhor não se importa, o senhor não está vendo isso? Manda que ela venha me ajudar. Marta está com um espírito altivo aqui, um espírito de mulher mandona. Ela não está humilde, está dando ordens ao próprio Jesus Cristo. Mas Maria não. Maria estava aos pés de Jesus. Maria tinha real noção do seu tamanho, de onde ela deveria estar. João registra um episódio que aconteceu depois deste, lá em João capítulo 12, que diz assim, com os mesmos personagens: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja que de novo Marta está servindo,
e Maria, de novo, está aos pés de Jesus. Maria era humilde, e Maria pega essa libra de bálsamo de nardo puro, que na perspectiva do cobiçoso Judas Iscariotes, custava uns 300 denários. Denário era o dia de um trabalhador, um denário. Então você vê que era de fato um valor alto, era um perfume caro. Mas quando Judas Iscariotes repreende o comportamento piedoso, se tivesse vendido esse perfume, nós poderíamos dar aos pobres, registra João que ele fez isso não porque ele tinha um coração voltado para os pobres, mas porque era ladrão e já subtraía valores da bolsa. Os apóstolos tinham uma bolsa em comum, em que eles recebiam as ofertas para se manterem. E Judas, já nessa época, roubava dinheiro. Então não é de se espantar que lá na frente Judas vai vender Jesus Cristo por 40 moedas de prata. Judas era o filho da perdição, e o seu amor não estava em Cristo, o seu amor estava no dinheiro. Mas voltando aqui, é notável que Maria de novo está aos pés de Jesus, cuidando ali de Jesus, honrando Jesus, ungindo os pés de Jesus e enxugando os seus pés com os próprios cabelos. A piedade de Maria é impressionante, a sua humildade também. Maria mostra qual deve ser a atitude das pessoas que se encontram com Jesus. Atitude de humildade, reconhecimento de que nós somos servos e Cristo é o nosso mestre. Meus irmãos, eu já pensei algumas vezes no momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo na glória. E nas primeiras vezes que eu pensei nisso, eu me imaginava dando um abraço em Jesus. Mas rapidamente eu mudei a figura na minha cabeça. E eu creio que quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós vamos cair nos pés dele, numa atitude de total devoção e humildade, sabendo que é nos pés de Jesus o nosso local. Quando nós estivermos diante daquele que morreu por nós, nós vamos estar aos seus pés. O nosso lugar é aos pés de Jesus. Maria compreendeu isso. A humildade é a segunda atitude que nós devemos ter quando nós estamos diante do nosso Deus para agradá-lo. A humildade é um tema frequente nas Escrituras, porque é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz em vários lugares que Deus não suporta soberbos, que Deus não suporta arrogantes. A atitude do servo de Deus deve ser de humildade. Vários versículos, Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, a humildade precede a honra. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E não são poucos os exemplos de homens que se tornaram tão soberbos que caíram. A soberba precede a queda. Mas diz em outro lugar, e aqui em outros lugares, que a humildade precede a honra. Então aqueles que serão honrados não serão soberbos, os soberbos são abatidos. Aqueles que serão honrados são aqueles que são humildes diante do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, disse assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. Escrevendo aos Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Escrevendo aos Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Note que há alguns textos, alguns temas que Paulo não escreve em todas as cartas, né? Por exemplo, o tema das línguas, dos idiomas, ele escreve só para Corinto, porque era um problema ali em Corinto. Agora, temas como a humildade, o apóstolo Paulo repete em quase todas as suas cartas, porque era um assunto, era uma virtude que todos os crentes deveriam e que devem nutrir, devem cuidar. Nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Tiago também nos ensinou: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. A segunda atitude que nós devemos ter diante do nosso Senhor Jesus é, de fato, a humildade, olhando aqui para a atitude de Maria. E, por fim, a terceira atitude que Maria demonstra é a receptividade. Receptividade no sentido de receber a palavra de Cristo, né? Então, prioridade, humildade, receptividade. Ouvir-lhe os ensinamentos. O verso 39 diz: esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Uma olhada rápida no texto pode até dar a impressão de que as duas estavam agradando ao Senhor, mas nós já vimos que não. Nós vemos que Jesus se agradou de Maria, do comportamento de Maria. Ela estava ali ouvindo as suas palavras. Marta não, Marta estava correndo com muitos serviços. A virtude de ouvir, meus irmãos, ela é também mencionada, enfatizada na palavra de Deus. Em termos de vida cristã, ouvir é essencial. No batismo de Jesus, uma nuvem luminosa envolveu as pessoas que estavam ali e uma voz vinda dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, a ele ouvi. Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8,47. O verdadeiro filho de Deus é aquele que ouve. A verdadeira ovelha é aquela que reconhece a voz do seu pastor e ouve a voz do seu pastor. E o pastor é Jesus Cristo. O mesmo disse Jesus em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Maria, a partir do momento em que Jesus entrou na sua casa, ela se preocupou em ouvir as palavras de Jesus. Ela sentou-se aos pés de Jesus, abriu os ouvidos para ouvir cada palavra que Jesus estava dizendo. Meus irmãos, nós podemos fazer muitos serviços na igreja, na sociedade, na vida, ajudar muitas pessoas, mas se nós não nos assentarmos para ouvir Jesus diariamente, ouvir aquilo que Ele fala na sua palavra, será um mero ativismo, sem frutos. E Deus não quer um ativismo, fazer as coisas por fazer. Deus quer que nós nos assentemos diante dEle e ouçamos a sua voz, ouçamos a sua palavra. E isso não pode ser só no domingo, é muito pouco. Imagine a carga de informação que você recebe durante a semana, a partir dos meios de comunicação, das redes sociais, das mídias de uma forma geral. Nós recebemos centenas e centenas e milhares de palavras a semana inteira. Se nós deixarmos para ouvir a voz de Deus uma vez por semana, no domingo, nós seremos crentes fracos, raquíticos. Nós não saberemos qual é a vontade de Deus para nós. É por isso que diariamente nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir Jesus falando na sua palavra. É preciso ouvir a Jesus. Na correria da nossa cidade grande, é preciso nós reservarmos um tempo para ouvir Jesus. Senão as atividades nos consomem, passam por cima de tudo. E nós sabemos, meus irmãos, que é uma questão de prioridade. O argumento de que nós não temos tempo, ele não engana o nosso Deus. Quando nós consideramos algo importante na nossa vida, nós arrumamos tempo, nós damos um jeito, não é? Então, nenhum de nós tem desculpa para dizer que nós não temos 5 minutos, 10 minutos por dia para ler a Bíblia. Isso não é desculpa. Quando algo importante surge na tua vida, você arruma tempo, você dá um jeito, você encaixa. Então, nós temos que atentar para a necessidade de ouvir Deus todos os dias a partir da sua palavra. Marta estava envolvida em muitos serviços, não tinha tempo para ouvir Jesus, ela devia estar pensando, mas Jesus a questionou e Jesus a repreendeu. Maria deixou tudo de lado para fazer o mais importante, ouvir Jesus Cristo. Concluindo, o que nós devemos fazer para ter uma vida que agrada a Jesus, uma vida corandeu diante dele todos os dias? Prioridade, colocá-lo de uma vez por todas em primeiro lugar na nossa vida. Humildade, nos assentarmos aos seus pés numa atitude não soberba, não arrogante, mas humilde.
e receptividade, estarmos prontos para ouvir a palavra de Deus todos os dias na nossa vida. Algumas aplicações. Negócios, carreira e estudos podem se tornar uma armadilha na tua vida, quando essas coisas te impedem de servir a Deus em primeiro lugar. Há momentos na vida em que você pode focar tanto essas coisas e deixar Deus de lado. É o final de curso na faculdade, é um momento decisivo na sua carreira, é algo que aconteceu na família, e essas coisas, por mais lícitas e permitidas que nos pareçam, elas podem se transformar numa armadilha, quando elas são usadas para deixar Deus de lado. Então você para de vir à igreja porque você está com compromissos importantes, você já não se dedica mais na leitura da palavra, na oração. Essas coisas podem ser armadilhas de fato. Quantas pessoas já não saíram da igreja porque priorizaram estudos, porque priorizaram carreira, porque priorizaram outras coisas? É uma armadilha para as nossas almas. Nós temos que nos acomodar, mesmo com essas urgências, não deixar de lado a leitura da palavra de Deus, a vida de oração, porque senão essas coisas podem engolir isto que é precioso para nós. Uma segunda aplicação: ativismo não agrada a Deus. Existem crentes com muitos cargos que não param de trabalhar na igreja e não têm mais tempo para se assentarem para ouvir a voz de Deus. Esse tipo de ativismo não agrada a Deus. Algumas igrejas que praticam esse tipo de coisa dão tanto trabalho para os crentes que os crentes não têm mais tempo na sua vida de se assentar e de ter um momento para ouvir a voz do nosso Senhor. São as Martas dos nossos dias, que estão trabalhando tanto, achando que estão servindo a Deus, mas não estão. Deus quer Marias. Deus quer homens e mulheres que se assentem aos seus pés para ouvir a sua palavra. E é esse ouvir que nos dá, de fato, condições de servi-lo melhor, não é o contrário. Deus quer menos ativismo e quer mais pessoas ouvindo a sua voz. Terceira aplicação: a humildade é requerida de nós. Seja humilde, não seja arrogante. Deus detesta pessoas arrogantes. Se você é arrogante, Deus vai te quebrar. Deus vai abater você. Seja uma pessoa humilde, olhe ao redor e considere-se servo de todos. Não se considere maior do que os outros, considere-se servo. Foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Aliás, quando 2 discípulos foram lá perguntar para Jesus, pediram para a mãe perguntar para Jesus, quando ele começasse o seu reinado físico, quem seriam os seus ajudantes principais, que estariam à direita e à esquerda? Jesus os repreendeu dizendo: aquele que quiser ser maior no meu reino, será aquele que me serve. O servo é aquele que é considerado melhor no reino de Deus, porque Cristo, ele veio para servir, ele se esvaziou da sua glória e assumiu forma de servo, e nós somos seus discípulos, nós devemos ser servos uns dos outros também. Jogue fora essa arrogância, seja humilde. Quarta aplicação: ouvir é uma grande virtude. Maria foi elogiada por ouvir a Jesus. Você é uma pessoa que consegue ouvir a Deus, e não apenas a Deus, você consegue ouvir as outras pessoas? Há algumas pessoas que não conseguem ouvir, só conseguem falar. Nós temos que praticar a virtude de ouvir, de deixar as pessoas falarem e ouvir as pessoas. E não apenas ouvir por ouvir, mas sermos com o coração próprio para sermos repreendidos. Quando foi, e para mudar de opinião, quando foi a última vez que alguém te disse algo e você mudou de opinião? Tente se lembrar aí. Você é uma pessoa que, se repreendida, você muda de opinião? Ou você é daquelas pessoas que tem uma opinião fixa e ninguém te convence do contrário? Irmãos, nós temos que ser humildes. Se nós estamos errados, nós temos que reconhecer e mudar de opinião. Não é vergonhoso, é honroso quando nós falamos: me desculpe, eu estava errado, eu estava equivocado. Você tem razão. Mas há crentes com uma cerviz tão dura, com uma nuca
tão dura que não conseguem abaixar a cabeça, não conseguem mudar de opinião. Quando foi a última vez que alguém te disse algo e você mudou de opinião? Ouvir é uma grande virtude. Quinta e última aplicação. Aqueles que se assentam aos pés de Jesus, que são humildes, um dia serão recompensados. Serão os mesmos que se assentarão nos lugares celestiais com Cristo Jesus, que julgarão os anjos e os povos ao lado de Jesus Cristo. Então, assim como Jesus Cristo passou pela humilhação, o estado de humilhação, e depois ele entrou no estado de exaltação, assim também será o seu povo. Nós estamos nesta vida no estado de humilhação. Alguns de nós sendo perseguidos, perdendo emprego, perdendo amizades. Como diz o apóstolo Paulo, somos considerados como lixo do mundo, como escória do mundo. E é isso mesmo. Os crentes vão passar pelas tribulações que o nosso Senhor passou. É o período de humilhação. Mas um dia virá o período de exaltação, quando nós nos assentaremos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que nós julgaremos os anjos e os povos ao lado do nosso Senhor Jesus. Então note, para essa vida não é exaltação. Tem muito crente que quer ser exaltado nessa vida. O que nos reserva nesta vida é humilhação. A exaltação virá depois, quando for uma exaltação sem pecado, sem vanglória, quando nós estivermos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá Ele dará a justa medida da nossa recompensa, da nossa exaltação. Que Deus nos abençoe, para que assim como Maria, nós possamos dar prioridade, possamos ter humildade e receptividade às palavras do nosso Redentor. Amém.